Deus seja louvado. Amém. Eu também agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, a coroa de glória no céu. Se em tudo for um filho firme e fiel, guardar sua palavra pela fé, um dia, com todos vós, veremos a face de Deus tal como ela é. Dou graças a Deus, irmãos, por muitas obras, pela esposa, pelos filhos, pelo neto, pela nora, pelo lar de paz que o Senhor tem preparado. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na pandemia, conversando com a Irmandade, uma serva de Deus, irmãos, após o culto, nos procurou dizendo que ela tinha muito desejo, irmãos, de cooperar na parte das cestas básicas, a qual Deus deu a graça de estar anunciando para a Irmandade. Agradeço ao Senhor, a serva de Deus nos falou essa parte, serva de Deus bastante provada, mais desejosa em servir a Deus nessa parte, e falou: irmão, gostaria tanto de comprar uma cesta básica, esse é o meu desejo, mas eu não tenho condição. Conseguiria contribuir de alguma forma, 1 quilo de algum alimento? Eu falei: sim, serva de Deus, o que Deus colocar no seu coração, faça com alegria. Agradeço a Deus, irmãos, serva de Deus, depois da obra feita, concluída, ela nos procurou, dizendo que foi ao mercado, irmãos, um hipermercado ali na nossa cidade. Eu dou graças a Deus, irmãos, que ela chegando ali, mas seu esposo, sabendo da sua condição, bastante provada, mas tinha um cartão, irmãos, na sua bolsa, e ela já tinha dito que tantas obras que ela já tinha ouvido, e ela foi ali, irmãos, se colocou a caminho, achando, já tinha combinado com o esposo, de pegar 1 quilo de algum alimento, 1 quilo de uma coisinha, 1 quilo de outra, e cada um foi para um corredor, irmãos. Dou graças a Deus, diz ela, que ouviu a voz desse grande Deus, irmãos, que está entre nós aqui, e foi colocando as coisas naquele carrinho. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando ela estava indo em direção do caixa, ela se encontrou, irmãos, automaticamente com seu esposo, olhou para o carrinho do esposo, nem sabia que ele havia pegado um carrinho, estava bem cheio o carrinho do esposo, o dela também. Ela ficou bastante provada, preocupada, mas Senhor, eu não tenho limite no cartão, eu vim aqui pela fé comprar 1 quilo de alimento, conforme eu havia falado com o servo de Deus, mas passou pela fé, irmãos, ali no caixa. Glória ao nome do Senhor. E quando passou toda aquela compra, bendito seja Deus, entrou uma preocupação no coração dela, achando que ela ficaria confundida, envergonhada. Agradeço a Deus, irmãos, que quando passou tudo, ela olhou ali para aquele monitor, irmãos, e ali quando falou o valor, ela deu aquele cartão ali para aquela operadora de caixa, parecia que não queria soltar da mão ali. Eu agradeço a Deus, irmãos, que quando colocaram na maquininha, que era para ela digitar a senha, tocou uma sirene. Eu agradeço a Deus, irmãos, ela nos relatando, tocou aquela sirene, ela ficou bastante preocupada, achou que aquilo significava que era o saldo que ela não tinha naquele cartão. Mas em seguida veio 2, 3 pessoas, irmãos, fazendo ali um movimento, apertaram ali alguma coisa, soltou alguns confetes, alguns balões de plástico, algumas bexigas. Bendito é o nome do Senhor. E ali falaram para ela se tremendo junto ao seu esposo, falou: senhora, a senhora não está entendendo o que está acontecendo. Ela falou: se não, é o meu cartão, não tem saldo, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Não, senhora, é mês de aniversário desse hipermercado, a senhora foi contemplada, toda esta compra que a senhora acabou de passar, a senhora vai levar e não vai pagar nada. Glória ao nome do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. A serva de Deus saiu chorando daquele hipermercado, irmãos, do estacionamento, ainda ligou para nós, junto ao seu esposo. Nos encontramos no pátio da congregação, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Para quem nos procurou antes, irmãos, falando daquele seu bom desejo, manifestando aquele bom desejo, glória ao nome do Senhor, achando que compraria 1 quilo de algum alimento, 1 quilo de outro. Nós ali, irmãos, glória ao nome do Senhor, nos deu a graça de montarmos 7 cestas básicas, e o nome de Deus está sendo glorificado, irmão. Esse é o Deus que nós serve, que colhe aonde nunca se plantou, irmãos.
Dou graças a Deus por onde passei, por onde o Senhor nos dê a graça de passar. Minha comum congregação fica ali em Cubatão, no bairro Vila Esperança. Não trouxe, mas ao meu regresso gostaria de levar as vossas saudações com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por essa força, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que o Senhor me concede, se eu for firme e fiel a Ele até o fim. Agradeço também pelo selo da promessa que o Senhor tem me concedido nas horas das minhas angústias e aflições. Gostaria de agradecer a Deus e pedir perdão para a Irmandade, que fazem 15 dias, mais ou menos, que eu não tenho congregado, mas é por uma força maior. Eu tive congregado ali na Penha, Cangaíba, Jardim Flávio, na região da Penha, ali em vários lugares. Deus permitiu também que eu fizesse algumas visitas, que foi para a grande edificação da sua verdade. Eu tive também na casa de uma irmã, ela já esteve congregada aqui 2 vezes, ela chama a irmã Antônia, a comum dela é Cangaíba, ela é uma cara serva de Deus, ela tem 86 anos, ela congrega todos os dias, ela faz visita, ela viaja na obra de Deus, e ela morava ali em Caraguatatuba, e o marido dela comprou um terreno. Esse terreno foi no valor de R$3.500 há 42 anos atrás. Depois eles descobriram que esse terreno era da CESP, da Companhia de Luz, e essa serva vem sofrendo 42 anos. Já passaram-se 10 anos, eles falaram que ia derrubar a casa, ela foi em muita aflição, e ela vem passando 42 anos essa prova. Agora, semana passada, Deus me deu de contemplar que a prefeitura mandou chamá-la e ela ganhou a causa. Então, é grande motivo e alegria, Deus está exaltando o nome de Deus, porque a serva de Deus chorava, e de muita alegria, que ela pensava que ela ia perder a casa, e Deus deu essa vitória na mão dela. Então, eu agradeço a Deus por tudo, seu nome seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus pelos perdões dos meus pecados, pela coisa eterna que me concede, eu sou um filho firme e fiel até o fim. Agradeço a Deus por quando estava sentado no banco, Deus tocou fortemente no meu coração por conta dessa obra rápida que Deus fez quando eu era criança. Lá na minha meninice, eu e a minha família, a gente passou por um grande aperto financeiro, a gente não tinha muita condição. E um dia eu, as minhas irmãs e a minha prima estavam com muita vontade de comer doce. E indo congregar, a gente ouviu um testemunho de um irmão, onde ele ia e escrevia tudo num papel que ele queria, colocou em cima da geladeira e Deus preparou tudo aquilo. E eu e a minha família, na nossa pouca fé que a gente tinha, a gente falou, não custa tentar. A gente chegou em casa, todo mundo reunido na cama, naquele momento a gente tinha uma sala na nossa antiga casa. Nós fomos, oramos ali na frente daquele papel, apresentamos e fomos escrevendo todos os doces que a gente queria, as bolachas, os chocolates, tudo, e até ração para o cachorro para a gente colocar ali, porque a gente não tinha condição. A gente depois dobramos um papelzinho, colocamos em cima da geladeira. Eu estou dando graças a Deus que passou alguns dias, veio um irmão amigo nosso e falou, olha aqui, batendo palma nessa casa, paz de Deus, tudo bem? Deus preparou isso para vocês. E quando eu vi, era mais ou menos um saco de quase 1 metro, cheio de todos os chocolates que a gente tinha pedido, e ainda ele deu uma quantia para conseguir comprar a ração do cachorro. E para ver como essa obra é tão verdadeira, assim que a gente foi, orou para agradecer por aquela preparação de Deus, a gente foi em cima, a gente olhou em cima da geladeira, o papel não estava, olhou atrás da geladeira, o papel não estava, olhou em cima dos armários, o papel não estava, o papel tinha simplesmente sumido, nem tinha um resquício de papel molhado em cima da geladeira para falar que ele molhou lá. O papel tinha simplesmente sumido, mostrando como Deus é bom e como a obra dele é maravilhosa. Dou graças a Deus por tudo, por todas as coisas que vocês têm feito, peço perdão pelo horário tomado e que Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.
Dou graças a Deus pelo perdão dos meus pecados e pela vida eterna que o Senhor me oferece, se eu for fiel a Ele até o fim. Dou graças a Deus pela família que o Senhor tem preparado e também pelo dom da promessa que o Senhor tem colocado no meu coração. Dou graças a Deus por quanto agora no final do ano, Deus tem preparado uma viagem para nós, para fora do país e para alguns estados ali dos Estados Unidos. E no primeiro lugar que a gente foi, a gente não ia congregar, porque a cidade onde a gente foi hospedada não tinha congregação. E eu tinha um grande desejo de congregar ali naquela nação. E eu postei uma foto que a gente tinha chegado naquele lugar. E uma determinada pessoa mandou uma mensagem para mim, falando que tinha um parente dela que morava numa cidade vizinha. E justamente no dia seguinte tinha um culto nessa cidade. E era em português. E essa pessoa me passou o contato dessa irmã, serva de Deus que morava ali. Eu mandei mensagem para ela me passou o endereço da congregação, e Deus preparou da gente congregar ali também, de uma forma especial. Por onde eu tenho passado, ali naqueles estados de Jersey City, Orlando, Flórida, eu trouxe saudação daquela irmandade com a Santa Paz de Deus. Amém. Dou graças a Deus também por quanto o Senhor me pediu para contar uma obra rapidinho. Eu nunca contei essa obra na igreja, mas alguns anos atrás, eu estava entrando dentro da congregação e veio um sentimento no meu coração que eu já tinha entrado algumas vezes, porque eu sempre, toda vez que eu escutava um hino, que eu entrava dentro da igreja, que eu ficava um pouquinho mais em comunhão, ou que algum irmão contava uma obra, ou que eu tocava um hino em casa, eu já começava a chorar. E aí um dia eu entrei dentro da congregação, estava tocando o hino do silêncio, e com o hino do silêncio eu já comecei a chorar. E aquilo, desde naquela hora eu olhei assim e falei assim, eu acho que eu sou meio carnal, acho que eu sou emocionada. Não posso ouvir um hino que eu choro, não posso ouvir um testemunho que eu choro. Acho que isso nem é espiritual, acho que eu que sou carnal. E por conta daquele pensamento que eu tive, eu fui tomada por uma frieza muito grande, muito grande. Tudo aquilo que eu tinha saiu. Eu entrava dentro da igreja, eu queria chorar, eu queria sentir, eu não sentia mais nada. E eu comecei a buscar muito, aí para busca de dom, para ver se eu chorava, para ver se eu sentia a presença de Deus. E eu não sentia nada. Até que um dia eu fui numa busca de dons ali, numa determinada congregação aqui perto. E o culto estava uma bênção, a irmandade toda chorando, Deus visitando toda a irmandade, e eu, sem sentir nada, aí eu comecei a chorar, mas era de tristeza, porque eu não conseguia sentir nada. E aí, quando eu saí daquele culto, eu falei, Senhor, tem misericórdia, o que aconteceu comigo? O que está acontecendo? Por que eu não sinto mais nada? Me perdoa. Aí um dia eu fui congregar no Burgo Paulista. Quando eu cheguei lá, eu sentei assim, e eu vi uma irmãzinha que eu conhecia há muitos anos, e Deus estava visitando muito ela, foi um culto muito abençoado. E naquele dia eu olhei assim para o dom que Deus tinha dado para ela, eu falei, Senhor, que coisa linda, que dom lindo que Deus deu para ela. E o Senhor falou no meu coração, nela você sabe que é um dom, quando era em você, você achava que era da carne. E eu falei, Senhor, me perdoa, tem misericórdia. O Senhor falou, nunca mais duvida do meu dom. Vai lá e abraça ela. Quando eu abracei ela, o Senhor colocou em mim o dom que estava nela. E eu manifestava a mesma linguagem que ela manifestava, eu manifestava. Naquele dia, Deus me libertou daquela prova espiritual. Eu dou graças a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém. Após esse irmão está encerrado o testemunho. Glória a Deus. Deus seja louvado. Sou grato a Deus nessa noite pela coroa da vida eterna, a qual Deus tem me oferecido no céu. Se eu for firme e fiel à tua palavra até o fim, não só eu, mas todo aquele que fazer a vontade de Deus na face da terra também. Sou grato a Deus por Deus ter preparado uma das suas filhas para ser minha esposa e ter feito o meu lar um lar de paz, de oração, a qual a gente busca, sempre está buscando a Deus com um puro e sincero coração também. Sou grato a Deus por vários milagres ao qual tenho alcançado as mãos dele. Eu estava ali no banco ali e não pude deixar de levantar, que Deus cobrou de mim fortemente para contar essa obra para a Irmandade. Eu sou grato a Deus que desde menino eu sempre tive uma fé tremenda em Deus e sempre eu sentia ele sempre falar comigo o que eu deveria fazer. Aí como é que é a palavra? Aquele que anda pela luz da palavra jamais tropeçará em pedra alguma. Eu sou grato a Deus também por vários milagres ao qual eu tenho alcançado a sua mão também. Eu sou grato a Deus por tudo e trago também saudações, onde Deus preparou de congregar lá em Minas Gerais, na minha antiga comum, do bairro Veneza lá, para saudar a Irmandade com a Santa Paz de Deus. Amém.
Sou grato a Deus por tudo, rogo de vós as vossas orações a meu favor, para que melhormente eu possa servir a Deus na face da terra. Sou grato a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.